Olá, gente, boa tarde. Estão me ouvindo no fundo? Muito bem, boa tarde, Gladys. Essa semana, nós conhecemos, na verdade, aproximamos um pouco mais uma amizade de alguém, de um conhecido nosso. Nós precisávamos de um favor e pedimos a ele que nos levasse até uma filmagem que fizemos, eu, vários amigos, agora segunda-feira. E confesso aos amigos que, em função de uma atividade ontem, lá em São José dos Pinhais, que nos pediram para estudar e falar especificamente dessa parábola de Jesus, o bom samaritano. Lembro até quando eles me ligaram, e o tema é esse, eu pensei, bom, a gente escuta desde criança, acho que não vai ser difícil, porque está um pouco na nossa memória, né? Mesmo sem estudar mais a fundo, todo mundo tem uma noção, às vezes até já usou essa expressão, né? Eu tenho que ser que nem um bom samaritano, como se fosse querendo dizer, eu tenho que ser uma pessoa boa, suportar essas adversidades e seguir em frente, etc. O conceito está ótimo, mesmo sendo ele assim, mais simplificado, mas por trás tem tanta coisa que confesso que foi uma novidade incrível entrar nesta parábola em específico e estudar tudo que ela tinha a oferecer. E nessa semana, portanto, conhecendo esse companheiro, um negro muito querido, falante, cheio das histórias, uma figura. E em determinado momento do assunto, falando sobre carro, transporte, pegar ônibus, ele disse, doído é quando eu sento no banco do ônibus e fica um lugar do meu lado e eu sinto, dizendo ele, que algumas pessoas não sentam do meu lado. E eu disse a ele, sério, verdade, tive a liberdade de conversar com um amigo, porque no nosso conceito, e há muito tempo eu digo isso, não é baseado em mim, mas baseado nos antropólogos, que determinaram cientificamente que todos nós saímos da África. É dali que o ser humano, enquanto ser humano, espécie, saiu. Portanto, todos nós somos afrodescendentes. Dali em diante, essas tribos, as clãs, que foram avançando mundo afora, buscando melhores condições de vida, uns foram mais lá para o alto da Europa, mais frio, ficaram lá, outros atravessaram, não tinha condições. E baseado na geografia, no ambiente, isso determinou, com o passar dos séculos, e até milênios, na verdade, mudanças genéticas para adaptação ao ambiente. A pele branca com mais pelos, a pele negra com mais suporte, etc. e tal, dependendo das variações climáticas e imposições ambientais. Com esse ponto de vista, tive toda a liberdade de falar com ele, obviamente, de igual para igual. E ele me dizendo, confirmando, passa isso sim. Ainda há pouco, ele sai contando uma história ou outra. E aquilo ficou na nossa memória, né? Imagina uma pessoa que passa por isso, né? As outras pessoas mais próximas a evitam com algum tipo de receio, algum tipo de medo, algum tipo de conceito pré-concebido ou um preconceito. Mas avançando na conversa, ele estava me dizendo que morou um tempo com os haitianos, que o Brasil está recebendo um número cada vez maior. Esse ano, se não me engano, acho que são 2.500 haitianos que já vieram neste ano, etc. E dizendo a ele que eu vi uma reportagem que me deixou chocado, de uma família haitiana, dizendo que os seus filhos estavam aprendendo o que era preconceito aqui no Brasil, enquanto aprendiam a falar o português também. Por quê? Porque vieram no país de, majoritariamente, negros. E lá nunca sofreram preconceito. Estão aprendendo o que é preconceito aqui no Brasil, agora, recentemente, porque vieram para cá, de alguns anos para cá, vêm vindo essas levas. E ele disse, eu convivi com eles, moramos juntos aí, um período, e ele falou assim, vou te dizer, é difícil, é o povo estranho, e fazem barulho de manhã, e estão rindo de madrugada. Ele não se deu bem
José Tchad. Aí eu pensando, ele sofre o preconceito na pele e repassa um preconceito de um outro tipo para pessoas que também são próximas dele. Então essa é uma questão do ser humano e não uma questão pontual de um ponto de vista ou outro ponto de vista baseado ou não na cor da pele. A coisa ficou maior do que simplesmente a cor da pele. Se o outro pensa diferente da gente, a gente já põe numa caixinha mais separada. Isso talvez tenha ficado mais evidente, e pela primeira vez no Brasil, como se diz aí, né? Nunca antes nesse país, nas eleições passadas, onde muita gente bloqueou amigos e familiares no Face porque eram partidos diferentes na política. E bloquearam, né? Impediam. Às vezes se atacavam. Vi famílias, convivo com elas ainda hoje, que um primo não fala mais com o outro. Amiga minha de muitos anos. Eu não falo mesmo, por diferença. A pessoa que era próxima a ela, por pensar ou agir de forma diferente, mereceu da parte dela um conceito: não quero conviver com você, porque você pensa diferente de mim, ou você é diferente de mim. E nós estamos então trazendo a reflexão para entender quando Jesus nos ensinou a amar o próximo. Quem é esse próximo? Não cabe a nós fazermos um julgamento de quem é esse próximo, senão eu faço o seguinte julgamento: o próximo são meus filhos. Só. O meu vizinho nem é muito próximo, ele mora a 10 metros de mim. Pronto, já adaptei. E o próximo virou só meus filhos. O próximo é minha esposa, minha mãe, né? Meu pai. Meu pai também não é mais próximo, ele já morreu, não sei onde ele está. Então quem é o próximo? Quem é o próximo? E Jesus foi confrontado com essa pergunta. Há algumas passagens sensacionais no Evangelho que mostram alguns doutores da lei. Quem são os doutores da lei? Naquela época, os judeus viviam sob o império dos romanos. Tinham que pagar tributos. 12,5% da sua renda era pago aos romanos. 22% era pago ao templo religioso. O imposto da religião deles era o dobro do imposto cobrado pelos romanos. E entre os judeus há classes que identificam a atividade de cada um, subgrupos, digamos assim. Então nós temos os sacerdotes judeus, que eram responsáveis pela lei, né? Pela escritura. Eram aqueles que primeiro abriam o livro, liam e faziam comentários. Eles eram responsáveis por ajustar pensamentos das pessoas, se estavam ou não de acordo com as escrituras. Eles eram os que interpretavam as escrituras e podiam, portanto, julgar as pessoas. Foram alguns destes que foram chamados, alguns destes que fizeram aquela reunião para identificar, pouco antes da morte de Jesus, se Jesus tinha ou não traído as escrituras. E, portanto, se tivesse traído, encaminhavam ele como sendo uma queixa-crime, digamos assim. Os sacerdotes tinham abaixo deles uma outra categoria de judeus também, chamada levitas, os filhos de Levi. Os levitas também eram responsáveis, só que num nível menor de responsabilidade pelas escrituras sagradas, pelos livros. A segunda leitura dos livros nas reuniões deles à época, a segunda leitura era dos levitas. A primeira dos sacerdotes, a segunda dos levitas, e a terceira leitura em diante, aí sim podia ser para os demais judeus que assim queriam lá ler e fazer um comentário. Foi assim que Jesus fez a sua leitura, quando ele tinha 30 anos de idade. E essa leitura que gerou polêmica, porque ele abriu, como nós fazemos com o Evangelho, às vezes é uma abertura ao acaso. E Jesus leu a passagem que dizia da vinda do Mestre. Os judeus sempre acreditaram nisso porque uma série de médiuns haviam previsto que isso iria acontecer. O Emanuel estava por vir, o ungido, o enviado. Os judeus sempre acreditaram nisso. Tiveram essa fé que um espírito magnânimo iria vir e libertá-los daquele jugo que eles sempre sofreram. Jesus, quando leu essa passagem, e disse: essa profecia se concretizou, dizendo: sou eu o ungido, o Emanuel. E os doutores da lei dizem assim: como você pode dizer isso?
Como você pode assumir para si que você é? E a partir dali, ele sofreu uma série de perseguições. Então, alguns doutores da lei, volta e meia, no Novo Testamento, tentam interpelar Jesus, descobrindo alguma coisa que ele dissesse que fosse contrária às leis, para poder puni-lo, tirá-lo da jogada. Você imagina a quantidade de pessoas que seguiam Jesus? Os amigos não imaginam, alguns sim, quando vem um médium, um espírito à casa que anuncia, fazer aquele trabalho maravilhoso de psicografia, são 8, 9 mil pessoas pelo Facebook que começam a mandar e-mail. Imagina Jesus passeando por entre as pessoas, a ponto de algumas, a quase alcançar a túnica dele, se sentiam curadas. Você imagina a quantidade de sectas, de seguidores. E isso despertava atenção. Não primeiramente entre os romanos, mas primeiramente entre esses rabis, doutores da lei. Alguns eram muito francos e gostavam muito de Jesus. Nicodemos era um deles. Era um doutor da lei que tinha um respeito enorme pelo Cristo. Nicodemos foi aquele que, ao abordar Jesus, para perguntar, conhecer mais, dizendo: mestre, você diz que é necessário nascer de novo. Como pode um homem velho voltar a nascer no ventre da mãe? Olha a dúvida do doutor da lei. Ele está tentando entender qual é essa ideia que hoje entendemos por reencarnação. Como era essa ideia? E por que Jesus não falava mais abertamente para o povo todo? Nós fomos atrás disso também. Gente, o vocabulário que se tinha à época, o conhecimento que se tinha à época era muito limitado. A higiene pessoal das pessoas, muito limitada. Nós fomos atrás de como as pessoas viviam no dia a dia. E há 2000 anos atrás, a gente fica com o olhar de hoje, né, olhando, e evidentemente era muito atraso, muito pouco conhecimento. Um historiador disse que nunca antes dessas primeiras passagens de Jesus, alguma teoria ou alguma filosofia tinha deixado claro que o caminho que nós devíamos seguir era compreender todas as pessoas que nos rodeavam, independente do seu credo, de sua cor, de sua função. Compreender, aceitar, tolerar. E Jesus chamava todas essas virtudes reunindo uma palavra só mais poderosa, que era amar esse próximo. Numa outra ocasião, um outro doutor da lei quis, na verdade, pegar Jesus, diz os historiadores. Quando eles perguntam sobre: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus foi tácito ao afirmar que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Numa passagem que está no livro de Levíticos, diz amar a Deus e ao próximo, já muito antes de Jesus mesmo ter dito isso. E Jesus então diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse doutor da lei vê que Jesus está de acordo com a lei, ali não tem como interpretar. E torna a perguntar: mas quem é o meu próximo? Porque entre os judeus, os próximos eram os judeus. Os gentios, que eram as pessoas sem religião. Os judeus que se misturavam com os gentios, que eram os samaritanos. Samaritanos eram uma classe de judeus, mas desprezada, rejeitada. Por quê? Porque eles tiveram a liberdade, o moço ou a moça, eventualmente, de casar com uma outra pessoa que não era do mesmo ramo, da mesma genealogia hebraica. E assim como o judeu casava-se, portanto, com um popular, um gentio, alguém sem religião, né, era considerado, ainda mais uma região específica, nós vamos ver aqui no mapa, não dá para ver direito, por causa da claridade, chamada Samaria. Tinha a Judeia, a Galileia, a Samaria, são regiões do que hoje nós conhecemos aí como a Palestina, aquela região de Israel, faixa de Gaza, uma região tanto quanto complicada ainda hoje, né, por motivos religiosos. E esse rabi, doutor, queria ver se Jesus, então, tinha um conceito diferente do deles em relação ao próximo. E pergunta, então, Jesus, mas então quem é o próximo? E Jesus responde de maneira socrática, digamos assim. Ele não responde, ele torna a perguntar: como tu lês? Jesus diz ao doutor: como é que você lê isso? Como é que você